Bom dia, aqui é o Melilo Diniz do portal Inteligência Política de Brasília. Não resisto a contar o segredo, mas vou dizer apenas quem são os personagens sem declinar os nomes. Na semana passada pude conversar com alguns gestores públicos, um governador e alguns prefeitos do mesmo estado da federação que estiveram aqui em Brasília para conseguir mais verbas para suas unidades. Aliás, um dos estados que considero ricos e ainda com contas públicas que permitem respirar mesmo com a água apenas no pescoço. Não deu para afundar de vez ainda. Além das questões políticas e públicas, eles acabaram reclamando muito da falta de opção para cumprir suas promessas eleitorais. Perguntei, como resolver? Silêncio total. Depois de um tempo, um deles, mesmo que baixinho, me chamou no canto e disse: Melilo, se acabar a crise financeira, não saberemos muito bem o que fazer para realizar o que prometemos. Este é um dos segredinhos sujos da gestão pública. A crise financeira é braba no país, mas esconde muita inabilidade, incompetência e má gestão. Volto aos fatos para não ser injusto. Governar no Brasil depende muito do dinheiro público. Além da relação entre a União, os estados e os municípios, estes têm seus problemas diários e constantes aí na cidade de cada um, onde se realiza exatamente a relação Estado e cidadão. Essa ideia de que Brasília é que comanda pode até parecer relativamente uma verdade, mas é no município, na cidade, que nós enfrentamos, cada um de nós, as nossas dificuldades. E esses estados e municípios têm dificuldades enormes, especialmente estados que não conseguiram fazer o dever de casa e as prefeituras de quase todo o país. Conforme relatório do Tesouro Nacional, os problemas são terríveis e chegamos ao final de 2018 com uma dívida bruta dos estados e municípios com a União na casa do R$1 trilhão, conforme dados do Tesouro Nacional. Há uma tendência de crescimento do comprometimento da receita dos estados com o pessoal que vai prejudicar cada vez mais o funcionamento dos serviços básicos dos governos, uma vez que restam cada vez menos recursos para a execução de políticas públicas, que envolve, obviamente, gastos com mão de obra, de terceiros, investimentos, material de consumo, entre outros. Diante da situação da economia brasileira, ainda em crescimento muito lento, e das dificuldades dos municípios e estados superarem seus problemas estruturais, a negociação entre as pautas congressuais, as bancadas de cada estado, as demandas dos diversos grupos e as questões específicas de cada grupo de deputados, bem como a disputa política já de olho em 2020 e em 2022, vai exigir do governo federal encontrar uma solução de permanente negociação entre todos os atores, o que ainda não é uma característica forte da nova elite dirigente, que terá que aprender com muita velocidade a como conduzir tantos e tão complexos problemas com um pé no freio, chamado gastos, e outro no acelerador, chamado demandas da população. Basta pensar no tema saúde pública para compreender como se dará esse jogo disputadíssimo de narrativas e também de questões. Mas o que eu quero discutir depois dessas informações relevantes é que é necessário um tipo de solução para enfrentar, e talvez a reforma da Previdência e a reforma tributária que estão em debate no Congresso Nacional ajudem a salvar algumas destas contas sob o risco de se evitar de uma maneira final qualquer paralisação total desses entes públicos. Isto é fundamental, mas não basta. Depois de números e fatos, importa dizer que a gestão pública não é fácil. Há muitos desafios, há muitos controles e muitas dificuldades. Mas quero insistir no que comecei. Há também muita inabilidade, incompetência e má gestão. Para complicar, existe ao mesmo tempo a corrupção para embolsar o dinheiro público ou para ganhar uma grana para as próximas eleições. Mas a pior e maior de todas as corrupções é a corrupção das prioridades, que são aquelas decorrentes das péssimas escolhas e das decisões equivocadas que jogam dinheiro público no ralo sem que os problemas essenciais e fundamentais sejam resolvidos. E isto vale para o governo federal, para os governos estaduais e para
e cada um dos municípios. Excesso de poder sempre é poder em excesso. Cabe a todos controlar o exercício do poder para evitar que as tiranias sejam apenas mais uma forma de nos ludibriar. Mas quero insistir, os eleitores e os cidadãos, ao votarem e não cobrarem, ao elegerem e não controlarem, são tão ou mais responsáveis que os que estão no poder. Esta visão e a reclamação constante contra a vontade política dos governantes não vai nos levar além. O dia que fizermos isto e transformarmos a presença na política em nosso cotidiano, com equilíbrio, respeito e participação, este negócio de incompetência vai diminuir muito. E o segredinho não será mais motivo de tanta admiração. Bom começo de semana. Informação é nada sem inteligência.